Olá, querido aluno! Estamos praticamente no final do curso. O CSS que você viu até agora abrange as versões 1 e 2 do CSS. Mas existe atualmente a versão 3. Porém, a maioria das funcionalidades dessa nova versão ainda não é suportada por todos os browsers. Por isso, nós não vimos esses recursos durante o curso. Mas alguns dos recursos já é suportado. E aqui veremos como construir bordas arredondadas e sombras em blocos do seu documento HTML. Esses recursos que você verá nessa aula podem ser utilizados em qualquer browser. Então vamos lá. Nós temos aqui um documento HTML com uma div, com ID container e um texto dentro dessa div. E o nosso objetivo é transformar essa div em um bloco com bordas arredondadas. Então, para isso, vamos construir a nossa folha de estilo, div, ou container, como você achar melhor. E vamos definir para esse elemento uma borda. Essa borda, eu quero colocar ela com 2 pixels e sólida. E quero ainda definir uma largura para essa caixa. Vai ser uma largura de 200 pixels e um padding de 10 pixels. Até agora não existe nenhuma novidade. Você tem aqui uma caixa com texto lá dentro e um espaço de 10 pixels ali entre o texto e a borda dessa caixa. Agora sim é que vamos utilizar o recurso de arredondamento dessa borda. Então, para isso, nós temos o border radius. Essa propriedade permite que você defina qual é o tamanho desse arredondamento. Eu vou colocar aqui um arredondamento de 10 pixels. E aí está, ele arredondou essa borda, né, fazendo aqui uma esfera, né, de 10 pixels. Quanto maior for este número, maior vai ser o arredondamento. Eu vou manter com 10, que eu acho que dá um visual mais agradável. E nós temos também o efeito de sombra com o box shadow. Aqui eu posso definir as propriedades da nossa sombra da mesma forma que você tem nos editores de imagem. E a cor da sua sombra. Então, aí está. Nós temos agora uma sombra para esse nosso bloco. Nos browsers mais antigos, você não tinha esse recurso. Agora, por exemplo, no Firefox, que é o browser que nós estamos utilizando aqui nesse momento, ele já está na sua versão 8, enquanto eu estou fazendo esse curso. Mas esse recurso de arredondamento de borda já existe desde a versão 3.6 do Firefox. Mas naquela época, a propriedade para definir o arredondamento de borda não era essa, border radius. Era esta daqui, mos border radius. E aí sim você poderia colocar 10 pixels. Se você quiser fazer com que o seu estilo CSS seja suportado por
todas as versões do Firefox, então você vai precisar colocar esta linha de estilo para ele suportar aqui o arredondamento de bordas. Esse tipo de desenvolvimento de CSS para suportar versões mais antigas de um browser ou construir um código que seja suportado por vários browsers, e aí dependendo do browser você tem códigos diferentes, esse tipo de desenvolvimento com CSS é chamado de hack. Nós não vamos abordar esse assunto nesse curso, até porque estamos praticamente no final. Mas é importante você saber que existe o hackeamento, né? O hack, ou seja, essa correção de código para um browser ou para outro. Então eu vou remover aqui, porque nós não precisamos disso para esse browser. Espero que você tenha gostado de mais essa aula. E no futuro, quando todos os browsers estiverem suportando o CSS3 e o HTML5, nós faremos um curso especial para você dessas duas novas tecnologias. Até a próxima aula!